a profissão do doutor, a profissão do professor, por que ela é uma profissão nobre? Porque ela deseja, ela para existir, ela basicamente coloca a gente numa posição que a nossa função é ajudar com que as pessoas superem a gente. Um bom profissional é o que faz o trabalho dele com excelência. Um profissional excelente, um profissional ímpar, é aquele que faz o trabalho dele com excelência, porém, ele prepara os outros profissionais para superá-lo. Essa é a raiz do professor. Essa é a busca da autoridade, da autoria, né? E no seu caso, do seu doutorado, pelo menos que eu vejo que as coisas se encaixam para você é mais ou menos por aí, mas aí você me diz. Com certeza. Que é a chance de você continuar buscando pela sua felicidade ou sua realização. Talvez você achasse uma coisa pronta, ó, você vai ganhar um Nobel. Tá, mas não para onde eu vou depois. Então talvez eu não quero o Nobel, eu quero outra coisa, né? E hoje você tem essa situação, parabéns. Isso é um exemplo de superação, isso é um exemplo de conquista. E isso é uma coisa que vai demorar muito tempo para muita gente entender, infelizmente. Mas que com você, todo dia fazendo live de manhã, talvez as pessoas que te sigam, elas te entendam mais rápido, sejam felizes mais rápido por consequência. Eu concordo, doutor. E você fez uma leitura bastante profunda. Eu tava refletindo um tempo atrás com a minha esposa. Eu tenho vontade de fazer doutorado desde que eu casei. Tem 9 anos isso, né? E aí, ano passado, a gente estava conversando sobre várias coisas. Aí voltou esse assunto do doutorado e tal. E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas: o que você acha de eu fazer doutorado? Aí os caras: mas por quê? Você vai dar aula na faculdade? Eu falei: não. Então não. E você vai aumentar o valor das tuas palestras? Eu falei: não. Então por que você quer fazer doutorado? Eu quero estudar. Só por estudar. E aí eu fiquei com aquela inquietação. E aí a Larissa falou assim pra mim: amor, o que você faria se dinheiro não fosse mais o problema? Que pergunta, hein? Oi, Joel, seu olho tá aqui. Tum. Aí eu falei: doutorado. Aí ela falou: deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro não é mais o problema, sabia? Caracas, mano. Então a partir de agora, já que eu atingi isso, eu quero conquistar as coisas que o dinheiro não compram. Lógico, pra quem tá ouvindo e pra quem tá vendo, pode falar: cara, eu não tô nessa fase. Ótimo, você não tá nessa fase. E você tá numa outra fase, talvez. Eu passei por essa outra fase. Cara, eu quero pegar, ter dinheiro e ter conquista e ter espaço. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, porque eu acredito que isso pode e vai acontecer na vida das pessoas, você vai ter uma outra busca. E é a busca que o dinheiro não compra. É a busca da satisfação, da realização, a busca do envolvimento. Eu sou um cara que convivo com muitas pessoas, música, que falam que faculdade não serve pra nada. Eu convivo com essas pessoas que falam isso. Essas pessoas estão na internet falando isso. Essas pessoas, alguma delas tem meu WhatsApp. E eu sou contra, total. Eu falo: pô, você pede pra pessoa não fazer faculdade. Mas tu nem fez. Você nem fez faculdade. E outra coisa, você fala que a faculdade não vai te enriquecer, mas a faculdade nem promete isso. Exato. A faculdade não promete isso. Quando eu já participei de mais de 150 bancas de TCC, cara. Mais de 150 bancas eu já vi. Eu já vi mais de 150 famílias em banca de TCC. Aquele pai que é pedreiro, aquela mãe que é dona de casa, vendo o filho, que é o primeiro da linhagem. Até uma graduação. As pessoas choram. Aquela menina que penteia, bota uma maquiagem, na hora de falar ela fica rouca. Ela tem que tomar um remédio que ela tá muito nervosa, porque ela fala: esse TCC é pro meu pai. O pai chora. Eu vi isso umas 150 vezes. Você fala que isso aí não forma o menino, que isso não é um exemplo pra uma família. A gente não tá falando de dinheiro, cara. A gente tá falando de sonho, realização. Eu já vi pais falando assim: posso morrer agora. Por quê? Porque minha filha tá formada. Eu já vi mãe falando assim: formei uma filha. Sou nordestino, mas formei minha filha. Eu já vi pessoas se formando vendendo amendoim na praia, vendendo docinho de bicicleta. Então, a pessoa que fala: não faça faculdade, cara, você tá com uma visão deturpada, rasa, incompleta. E que tipo de incentivo que você tá dando? Você tá falando pra não ter educação. Exato. Agora, eu te entendo. Algumas faculdades têm que revisitar a sua ementa, a estrutura educacional tem que ser revista, mas não apoiar o estudo tá errado. Então, eu sou um cara que defendo o empreendedorismo, defendo que as pessoas queiram enriquecer, defendo a educação, defendo a faculdade, defendo que as pessoas busquem aquilo que elas identificam, cara,
que é importante. E não sejam manipuladas, porque a gente é, né? Manipulado pra caramba pelo meio que a gente tá. Sim. Por opiniões e conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Perfeito. Não é, meu? Pô. Os cursos de como enriquecer. E aí você vai ver o cara que dá o curso e vai embora pra casa de Corsa. Nada contra. Mas, pô, cara... Pera lá, né? Vou. Por que não funcionou com você primeiro? Pô, personal trainer que não é sedentário, nutricionista que não tem educação alimentar, o cara do banco que fala sobre educação financeira e tal. Entendeu? Não tem como, cara. So sorry. Eu faço duas análises das coisas que você falou, assim. Eu faço duas ponderações. Pelo que eu entendi que você falou, e eu concordo muito, que a faculdade, ela é, na verdade, algo que te faculta, algo que te habilita a... Né? Eu acho que isso tem duas coisas importantes. Primeiro, se te habilita legalmente, ou seja, você tem aquela propriedade. A gente vive num estado de direito. As coisas elas têm uma legalidade para elas acontecerem. Né? E o que acontece dentro da legalidade, da validação? Você está falando que você é capaz de fazer uma coisa com uma eficácia e com uma segurança. Chancelado por uma instituição que tem poder de fazer isso. É mais seguro e eficaz você ser treinado por um profissional de educação física que fez uma faculdade de educação física do que por uma pessoa que é um prático que pode ter, né, todas as noções empíricas ou práticas da coisa, mas quando a gente vê populacionalmente, os formados em educação física, eles têm essa faculdade, eles têm essa habilidade. Perfeito. Outra coisa que eu te falo, aí é um entendimento meu sobre o que você falou sobre doutorado. O que eu entendo? Quando eu vejo você falar sobre, né, a forma de você se expressar no mundo, eu entendo que você busca por uma autoridade. Autoridade não é quem manda, autoridade não é uma insígnia de poder, autoridade é quem é autor de alguma coisa. O doutorado você se torna autor. O mestrado você faz uma análise de uma situação, né? O doutorado você traz uma inovação. A tese. Inovadora. Então você traz uma inovação. Então, quando você fala da vontade de você ser doutor, isso não é uma questão, porque também muita gente acha que isso é uma questão de ego, né? E não tem nada a ver com ego. É a sua vontade de ser autor de algo. Você deixar aquele seu escrito para o mundo e falar, olha, gente, tem alguma coisa na história do mundo que o Joel escreveu. É isso daqui. Né? E isso é extremamente louvável, porque o que você está fazendo? Você está trabalhando na transmissão de conhecimento. Você vai trabalhar vários anos para que as pessoas não tenham que retrabalhar os mesmos anos para chegar na conclusão que você chegou. Você é o autor. Olha, em vez de você ficar 4 anos, 5 anos, 6 anos estudando isso, pega o trabalho do Joel, lê o trabalho do Joel, pronto, você vai ter aquela condição. E isso para mim é uma visão de humildade, sabe por quê? Quando você se resigna a ser um professor doutor ou ser um doutor, o que você está falando? Que você deseja que a progressão, que a evolução, ela aconteça por sua conta. Ou seja, eu estou pisando esse degrau para eu ser um degrau para a próxima geração. Exato. E nessa história, Joel, a única razão da gente, né, que eu vejo, né, da gente dar aula, né, não é para falar o quanto nós somos bons ou o quanto nós sabemos. É para ajudar as pessoas que vieram depois de nós serem melhores do que nós pudemos ser. Porque não tinham pessoas como nós na nossa época. Ou seja, a profissão do doutor, a profissão do professor, por que ela é uma profissão nobre? Porque ela deseja, ela para existir, ela basicamente coloca a gente numa posição que a nossa função é ajudar com que as pessoas superem a gente. Um bom profissional é o que faz o trabalho dele com excelência. Um profissional excelente, um profissional ímpar, é aquele que faz o trabalho dele com excelência, porém, ele prepara os outros profissionais para superá-lo. Essa é a raiz do professor. Essa é a busca da autoridade, da autoria, né? E no seu caso, do seu doutorado, pelo menos que eu vejo que as coisas se encaixam para você, é mais ou menos por aí, mas aí você me diz. Com certeza. Deu até vontade de voltar a dar aula na faculdade. Alô, faculdades! E daqui a pouco vai vir mensagem. Deu até vontade. Até vontade de voltar a dar aula na faculdade. É verdade.